Fala galera, tudo bem com vocês? Muito prazer em tê-los aqui. Estamos aqui no nosso nono princípio dos 12 princípios para 12 meses extraordinários. Espero que cada um de vocês esteja gostando dessa série de vídeos, onde estamos aqui desde o dia primeiro, né, passando princípios por princípios que vão transformar a nossa vida, se escutados e colocados em prática corretamente para vivermos uma vida extraordinária. Espero que cada um de vocês esteja gostando de todo o aprendizado, todo o conteúdo que estamos tendo aqui. E de coração espero que cada um de vocês coloque em prática e que a vida de vocês vá para 1000 vezes melhor do que vocês se encontram hoje em dia. Antes de começar o nosso conteúdo de hoje, que vai ser extremamente importante, e esse aqui foi um dos conteúdos que eu mais fiquei empolgado, porque é um dos conteúdos que eu acho que mais a gente precisa colocar em prática na nossa vida. Mas antes eu gostaria de dar aqueles famosos recadinhos que a gente sempre dá no início do vídeo. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, mais uma vez cada um de vocês por estar aí com a gente. Se por acaso algum de vocês não assistiu algum dos vídeos anteriores, por favor assista. É muito importante que você não perca nada para que você chegue lá no 12º dia com os 12 princípios, para que a gente possa ser transformado por completo. Segundo ponto, se por acaso você ainda não fez, por favor me ajude, deixa o famoso joinha, o like aí, vai ajudar muito o meu canal, porque toda vez que a gente ganha um like, o YouTube entende que esse conteúdo ele é relevante, ele é mais relevante, e aí ele vai levar esse conteúdo para mais pessoas, pessoas que ainda não conhecem o nosso trabalho, pessoas que ainda não conhecem aí nossos vídeos, que não nos acompanham aí. Então se você puder deixar esse like, vai ajudar muito o nosso canal. Segundo recadinho, se você por acaso não fez ainda, por aqui vai ter um sininho, clica nesse sininho, ativa ele para receber todas as notificações. Sempre que tiver vídeo novo aqui no canal, você vai estar recebendo uma notificação para você não perder nenhum vídeo, nada que temos aqui no nosso canal. Então vai lá, ativa esse sininho para você ficar sempre por dentro de tudo que acontece aqui. E terceiro, vai ter por aqui embaixo uma setinha escrito compartilhar. Se você puder mandar esse vídeo para o maior número possível de pessoas, para que a gente possa chegar em mais pessoas ainda, transformar a vida de mais pessoas, que eu tenho certeza que tem muita gente que precisa ouvir o que nós vamos falar aqui hoje, e eu tenho certeza que vamos transformar muitas vidas. Então, se você puder, compartilha para o maior número possível de pessoas. E o quarto recadinho, lembrando que o primeiro foi agradecimento, e aí agora o quarto recadinho que a gente tem, se você puder, e quiser, lógico, anote todas as informações que você achar relevante durante o vídeo. Tudo aquilo que você achar que foi importante, anote, porque eu tenho certeza que vai transformar a tua vida, porque quem anota aprende mais do que quem só ouve. O cérebro nosso retém mais informação quando a gente escreve. E toda vez que a gente escreve, a gente guarda aquilo de lembrança. E quando a gente bater os nossos olhos, a gente vai se lembrar de tudo aquilo que a gente falou, pra gente poder rever a qualquer momento aí e poder realmente viver esse extraordinário na nossa vida. Pessoal, dado todos os recadinhos, vamos pro nosso conteúdo de hoje, que eu tô extremamente animado e empolgado. Vem comigo! Pessoal, hoje a gente vai falar de um tema que eu acho que é até um pouco polêmico, Não sei como vocês vão ver isso. Mas nós vamos falar sobre fidelidade. E aqui eu queria muito já expressar um posicionamento. Fidelidade não é só em casamentos, em namoro. Por isso que eu tô tão empolgado, porque a gente tem que ser fiel em tudo, inclusive com nós mesmos. E é por isso que eu quero muito, tava querendo muito que chegasse esse dia desse conteúdo aqui, estou muito empolgado, porque é uma área que nós precisamos muito aprender. Tem muita gente que não tem sido fiel e é por isso que muitas coisas não têm acontecido na nossa vida, mas hoje nós vamos destravar todo esse passado de infidelidade, e a partir de hoje a gente vai mudar a nossa maneira de pensar e de agir. Como a gente sempre faz no começo, eu gosto de trazer uma definição que, segundo o site diz, que a gente tem usado como base, fidelidade é uma qualidade do que é fiel, ou seja, em que há zelo ou cuidado por algo ou alguém, uma pessoa leal, ação de cumprir obrigações e compromissos ou compromissos que foram assumidos com outra pessoa. O que é fidelidade, então? É a gente cuidar, bem um do outro, é a gente cumprir com aquilo que a gente prometeu, seja para alguém, ou por algo, ou por nós mesmos. E eu acho que é exatamente essa chave que a gente precisa começar a mudar. Tem muita gente
que por isso que eu falo que é importante a gente seguir todos os princípios. Por acaso você não viu algum dos vídeos anteriores, vai lá e assista, porque são todos vídeos um complemento do outro. E não dá pra você ser uma pessoa fiel se você é uma pessoa mentirosa. E a gente já falou sobre mentiras em um dos vídeos. Por isso que a gente precisa aprender que para ser fiel a gente precisa ser verdadeiro, né? E a gente precisa prometer aquilo que a gente é capaz de cumprir. Não prometer, não falar por falar, sabe? Igual eu tinha comentado, se não me engano, no vídeo da mentira mesmo. Quando a gente não quer estar num lugar, mas a gente não fala a verdade. Ah, eu não vou, porque poxa, eu não gosto, eu não quero sair esse dia, sabe? Eu não tô bem disposto pra ir. Aí a gente inventa uma desculpa, ou a gente nem fala nada e depois inventa, fala, pô, tava doente, aconteceu isso, aconteceu aquilo, né? Tem aquele meme lá do levei minha avó pra fazer Muay Thai, sabe? Tipo assim. Então, cara, vamos evitar isso, vamos evitar. Mentira tem que sair da nossa vida, porque a gente precisa ser uma pessoa fiel àquilo que a gente fala. A gente precisa cumprir aquilo que a gente promete pros outros, por algo, por alguém, por nós mesmos. A gente precisa cumprir o que a gente promete por algo, por alguém ou para nós mesmos. Geralmente esse por algo você pode até colocar o seu sonho nesse algo, mas a gente precisa aprender, que a gente precisa começar a cumprir com as coisas que a gente promete. Tem uma pessoa que chama Friedrich Nietzsche, acho que é assim que falam, se não me engano é russo. Ele diz o seguinte: só se pode alcançar um grande êxito quando nos mantemos fiéis a nós mesmos. E, poxa, pra mim foi fantástico, e é exatamente o que eu entendo da gente alcançar as nossas metas e objetivos. A gente só pode alcançar um grande êxito, você pode falar também seu sucesso, você pode alcançar o que você almejou quando nos mantemos fiéis a nós mesmos. A pessoa que a gente tem que ser fiel, a gente tem que ser fiel a nós mesmos. Se a gente não for fiel a nós mesmos, a gente nunca vai ser fiel a mais ninguém. José Roberto Marques fala o seguinte: embora isso tenha ligação com relacionamentos amorosos, né, a fidelidade, vale também para amizades, relações familiares, crenças, valores e sonhos. Ou seja, tudo que está ao nosso redor envolve fidelidade. Então a gente precisa ser fiel com os nossos pais, com os nossos filhos, com os nossos cônjuges, com os nossos amigos, no nosso trabalho, com os nossos sonhos, cara, com tudo. A gente precisa ser fiel ao que a gente crê, fiel ao que a gente busca. Se eu tenho uma meta pré-estabelecida, eu preciso ser fiel a ela. Se eu quero muito uma coisa, eu preciso ser fiel a ela, porque senão eu não vou alcançar isso. Se eu não for fiel, eu não vou buscar meios e condições de tornar aquilo real. Se eu não for fiel, eu não vou conseguir trabalhar e cultivar para que aquilo dure muito tempo. Então eu preciso aprender a ser fiel, eu preciso ser uma pessoa que tem zelo, que tem cuidado, uma pessoa que cumpre aquilo que promete. Eu preciso ser uma pessoa que faz esse tipo de coisa. Nós precisamos urgentemente ser esse tipo de pessoa. E como eu sempre falo, né, o que a Bíblia diz sobre a fidelidade, né? Como a gente sempre tem falado nos vídeos, em nenhum momento a gente quer falar aqui sobre religião, sobre igreja. Eu simplesmente acredito e sigo isso, que a palavra, né, a Bíblia Sagrada é um manual de vida para todos nós. Lá tem diversos ensinamentos, experiências vividas que pessoas ensinaram e continuam ensinando de como a gente deve viver, de como a gente deve praticar, do que a gente deve fazer. Então eu entendo aquilo como um manual, um direcionamento, e são princípios, ideias que vêm dando certo há muitos anos e continuam dando certo para muitas pessoas. E foi exatamente seguindo, ouvindo várias pessoas que eu tenho buscado aplicar os conhecimentos bíblicos na minha vida, e por isso que nós estamos aqui também querendo falar sobre vocês, para vocês na verdade, sobre o que a Bíblia diz a respeito de cada tema que a gente vem falando. E sobre a fidelidade, em Salmos 86:11 diz o seguinte: ensina-me o teu caminho, Senhor, para que eu ande na tua verdade. Dá-me um coração inteiramente fiel, para que eu tema o seu nome. Aqui está trazendo um pouquinho da fé em si, né, pra gente, né? Aqui é uma oração que a gente está conversando, né, com Deus, e fala assim: Senhor, ensina-me o teu caminho, né, para que eu ande na tua verdade, né? A gente falou sobre a verdade, né? Quando fala ande na verdade, que a gente seja um praticador da verdade.
Dá-me um coração inteiramente fiel. E aqui nos ensina que quando a gente está com um problema, né? Porque assim, se você é uma pessoa que não cumpre, né, as coisas fielmente, a gente pode pedir para Deus. Então que dá-me um coração inteiramente fiel. A gente pode pedir para Deus. Se a gente está com dificuldade de ser fiel naquilo que a gente tem prometido, se a gente está com dificuldade de ser fiel em algo na nossa vida, em alguma área em específico, ou em todas, não sei, a gente pode pedir para Deus. E aí que fala, para que eu tema o seu nome, ou seja, a gente precisa ser fiel para ser temente ao nome do Senhor. Então olha que interessante, a gente pode pedir isso para Deus, e especificamente isso não significa que a gente vai ser religioso, que a gente vai estar sendo alguma coisa, não. A gente simplesmente vai estar acreditando nesse princípio, nesse ponto que foi relatado na Bíblia, em que se a gente pedir um coração inteiramente fiel, se a gente pedir ajuda para Deus ser fiel naquilo que a gente precisa, Ele vai nos dar. Então é exatamente por isso que eu trouxe essa citação aqui agora. Em Lucas 16, 10 ao 12, é uma citação um pouquinho grande, mas eu achei muito importante, eu quero muito que vocês prestem atenção. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não foram dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem confiará as verdadeiras riquezas a vocês? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhe dará o que é de vocês? Olha que profundo, e é por isso que eu pedi bastante atenção, e eu peço que quem está anotando, grife esse versículo, anote para você ler depois com calma, para você ir parando e refletindo, mas é um versículo muito intenso que eu achei apaixonante para a gente poder mudar a nossa perspectiva. Se a gente for fiel no pouco, ser fiel, ou seja, a gente cumprir mesmo quando a gente tiver pouco, mesmo quando a gente estiver por baixo, mesmo quando a gente estiver começando, sabe? Eu sempre gosto muito de relatar isso para as pessoas. E teve um princípio que a gente falou, agora eu não vou me recordar ao certo qual foi, porque foi uma das características que a gente falou, mas é aprender a não dar passo maior do que aquilo que a gente está preparado para dar. Então, aqui eu entendo que a gente não pode querer ir além do que a gente tem que estar no momento. Então, se você tá no pouco, tá no básico, tá começando agora, tá saindo da sua zona de conforto agora, e se a gente for fiel quando a gente tiver pouco, quando a gente tiver muito, quando a gente estiver no auge, quando a gente estiver bem, a gente vai continuar fiel, porque é um princípio. Fiel é um princípio da nossa vida, é um comportamento, é uma crença, como a gente falou no vídeo anterior, é uma crença na nossa mente, a fidelidade. A gente está criando comportamentos aqui na nossa mente sobre fidelidade, e nós vamos cumprir. Então, se a gente for fiel no pouco, a gente vai ser fiel no muito. Da mesma forma, se a gente for desonesto com pouco, a gente vai ser desonesto com muito também. E assim fala, se a gente não souber, né, se a gente não for digno de confiança de lidar com as riquezas, né, deste mundo, quem confiará as verdadeiras riquezas, né? Que aí aqui, poxa, pode ser diversas coisas, pode ser tanto espiritualmente como relacionamentos, bens materiais, coisas às vezes que o dinheiro nem compra, como princípios que a gente vem falando, paz, alegria, amor e diversas coisas nesse sentido. Como que a gente vai ter o que é nosso, né? Então é muito importante a gente aprender isso. Eu gostei muito dessa chave e acho que é importantíssimo a gente colocar em prática. Então, se por acaso você não anotou, Lucas 16, 10 ao 12. Dando seguimento aqui em Deuteronômio 10, 16 e 17. Sejam fiéis de coração à sua aliança e deixem de ser obstinados, pois o Senhor, o seu Deus, é o Deus dos deuses, soberano dos soberanos, o grande Deus, o poderoso e temível, que não age com parcialidade e nem aceita suborno. E aí, por que eu achei importante trazer isso aqui? Porque a gente precisa ser fiel de verdade. Não é fiel de mentirinha, não é fiel só na conversa. A gente precisa ser fiel na nossa fala, no nosso comportamento, em tudo. E aqui fala, né, fiel de coração, a sua aliança. A gente pode trazer tanto para nossa aliança, quem é casado, como para aliança. Aliança é um significado de compromisso. Então, a gente pode trazer também para aquilo que a gente prometeu, seja para a gente ou para os outros. A gente precisa ser fiel de coração àquilo que a gente prometeu, que a gente comprometeu-se. Deixa de ser obstinado, quer dizer que a gente tem que deixar de ser levado por coisas que vão distanciar a gente daquilo, distanciar daquilo que a gente almejou. Para de se desviar da tua atenção, do teu caminho. A gente precisa viver isso com mais intensidade, sabe? A
A gente precisa ser mais fiel, a gente precisa ser fiel a nós mesmos, sabe? Tem muita gente que não tá sendo fiel a si mesmo, que não tá sendo fiel nos seus compromissos, naquilo que ela idealiza. A gente sempre fala que todo final de ano um monte de gente começa a idealizar um monte de mudança, faz meta disso, meta daquilo, mas ninguém é fiel ao ponto de cumprir tudo aquilo que ela se propôs a fazer. E é por isso que nós estamos aqui. A gente está aprendendo princípios para que a gente saia dessa zona de um monte de gente que está fazendo o que não tem que ser feito. Parece normal, mas não é. Pode ser que muita gente faça, mas não é normal. O nosso normal é viver o extraordinário, é fazer o bem, é ser fiel àquilo que a gente promete. A gente precisa aprender esse princípio, né? Fazer as coisas de coração. Quando a gente se comprometer, a gente vai e faça realmente. E aí, eu trouxe aqui algumas características da pessoa fiel, né? Coisas que a gente pode fazer, né? Coisas que a gente precisa começar a fazer para que a gente comece a se tornar fiel em tudo, principalmente quem tem dificuldade. E aí, lembrando, não estou falando só de relacionamento cônjuge, estou dizendo de todas as áreas. Lembrando da frase que nós falamos aqui, né, do José Roberto Marques, embora tenha ligação, né, com relacionamentos amorosos, vale também para amizade, relação familiar, crença, valor, sonhos, trabalhos, então vale para todas as áreas. Então, as características que a gente precisa. Primeiro, a gente precisa prometer aquilo que a gente realmente é capaz de cumprir. E eu aprendi nos últimos tempos, né, eu nem tinha parado muito para pensar, mas quando a gente se propõe a uma meta, a gente precisa aprender que essa meta precisa estar na nossa mão. Por exemplo, não tem que ser uma coisa que depende dos outros. Vou dar um exemplo básico. Sei lá, um time que eu torço ser campeão de um torneio. O que eu tenho a ver com isso? O que eu posso fazer? O que eu posso fazer pro time que eu torço ser campeão de um torneio? Eu não posso fazer nada, porque não sou eu que entro em campo. Então, não queira ter metas que não é você, não depende de você. Não queira ter metas que não dependem exclusivamente de você. Coloque coisas que você consegue cumprir, coisas que você sabe, coisas que tá na sua alçada de fazer. E principalmente se você está começando, você nunca teve o compromisso disso direito, de se estabelecer meta, de cumprir. Não faça coisas além do básico, do momento. Aprenda a progredir aos poucos, né? Respeite seu tempo. Segundo, viva de acordo com seus princípios e valores. Viva da maneira que você acredita, cumprindo aquilo que você aprendeu desde o momento que você nasceu, seus princípios, seus valores, aquilo que você acredita, aquilo que você entende que é certo. Cumpra isso na tua vida, viva de acordo com seus princípios, não negue os seus princípios, viva por eles. É muito importante, isso vai mostrar sinônimo de fidelidade na nossa vida. Terceiro, respeite seus sentimentos e os dos outros. Ser fiel é respeitar a tua vida e respeitar os dos outros. Respeitar os sentimentos, é saber. Porque se você for fiel, você vai entender que você não pode ficar ferindo a pessoa que você quiser, a hora que você quiser. Nem você pode se ferir. Então você vai ser fiel a isso. Se você cumprir, principalmente quando fala com pessoas, se você prometer algo por alguém, por você, não fira sentimentalmente por causa disso. Tome cuidado, por isso que é importante a gente prometer o que a gente pode cumprir, pra gente não ferir os nossos sentimentos e não os sentimentos dos outros. Então, ser fiel é respeitar os nossos sentimentos e os dos outros. É quem preza pela verdade, isso a gente até falou já. Ser fiel é seguir um caminho de verdade. Não dá pra ser fiel e viver de mentira. Porque ser fiel é ser fiel de coração, como a gente falou agora há pouco. E não dá pra ter mentira no coração do fiel. Ou você fala a verdade, ou você vive uma vida de mentira. Então, não dá. Precisa ter verdade pra gente ser fiel. E o quinto ponto, a gente precisa ser pessoa confiável. A fidelidade, ela traz confiança. Então, a gente precisa ser uma pessoa confiante. A gente precisa ser uma pessoa confiante. Então, se eu falar, eu preciso realmente fazer aquilo. Eu preciso transparecer confiança para os outros, para ter relevância na vida das outras pessoas. Isso é uma característica indispensável. A gente precisa muito, muito, muito ser fiel.
E tem outras duas frases que eu gostaria de recitar aqui para vocês antes da gente encerrar. Se você não for capaz de cumprir aquilo que você prometeu a você mesmo, nunca conseguirá cumprir de maneira plena algo que você prometera a outra. O que eu quero dizer com isso? Se você nunca for capaz de cumprir o que você fala para você, você nunca vai conseguir de maneira plena cumprir para os outros o que você promete para eles. Porque se você não faz para você, dificilmente você vai fazer para os outros. Pode ser até que você faça, mas você nunca vai ser pleno, nunca vai ser verdadeiro, você nunca vai conseguir fazer o melhor. Porque se você não faz por você, você não vai conseguir fazer pelos outros. Por mais que você até tente. Mas você precisa aprender. Cumprir primeiro o que você prometeu para você, depois vai prometer o que você cumpriu para os outros. É um princípio que a gente precisa aprender muito. E tem muita gente que precisa viver isso. A gente precisa cumprir o que prometemos para nós, para depois poder cumprir o que a gente prometeu para os outros. E tem uma frase do Edson Marques que fala o seguinte: toda fidelidade tem que ser espontânea. Se for preciso um pingo de esforço para suportá-la, ela deixa de ser fidelidade. Por que eu trouxe essa frase? Porque a gente acabou de relatar que a fidelidade ela tem que ser algo do coração. E a espontaneidade, né, é aquele negócio que acontece no natural nosso. E é por isso que aqui fala, fidelidade tem que ser algo espontâneo, ou seja, tem que ser algo natural. Se precisar de esforço para ser fiel, ela vai deixar de ser fidelidade. Vai acabar sendo um negócio construído que, se a gente não tiver cuidado, a gente vai viver uma falsidade na nossa vida. Por isso tudo a gente tem que ter muito cuidado. Muito cuidado. A fidelidade ela tem que ser espontânea. Se você está se esforçando e está vendo que se você não consegue deter, quer dizer que tem algo que precisa ser corrigido urgente. Senão, você não vai ser fiel nunca. Porque a fidelidade ela precisa ser natural na nossa vida. Não pode ser um negócio obrigado, um negócio forçado. Tem que partir de coração aberto. Pessoal, e era isso que eu tinha no conteúdo de hoje. Foi um vídeo um pouquinho mais curto do que os outros, mas foi um conteúdo bem completo. E é isso que eu queria passar para vocês. A gente precisa começar a ser fiel a nós, aos nossos sonhos, ser fiel a Deus, ser fiel à crença que você acredita, que independente de qual seja, né? Ser fiel às pessoas. A gente precisa ser fiel a tudo na nossa vida. A gente precisa ser fiel, cumprir o que a gente prometeu. Tem uma passagem bíblica que diz, né, que uma citação bíblica que fala que se a gente não for cumprir, é melhor a gente não combinar nada com Deus, vamos dizer assim, do que a gente falar que vai fazer e não fazer. É melhor a gente não fazer do que falar que vai fazer e não fazer. Parece meio confuso, né? Mas é como se eu estivesse combinando com você que eu ia fazer algo e não fizesse. É pior eu fazer isso do que eu nem combinar nada com você. Então, vamos começar a aprender a mudar a partir de hoje. A gente precisa ser fiel. A fidelidade precisa existir não só no nosso relacionamento conjugal, mas no nosso relacionamento pai-filho, esposo-esposa, pessoas com chefes, pessoas com empresas, pessoas comigo mesmo, eu com os meus sonhos, eu com meus projetos. A gente precisa ser fiel. A gente está falando muito sobre um princípio. Se a gente não cumprir o que a gente vem ouvindo, ou seja, se a gente não botar em prática o que eu venho ouvindo, de nada adianta. Então é exatamente isso que eu tenho para falar para vocês. A gente só é fiel se a gente começar a colocar em prática. A gente começar a praticar. Se a gente começar a mudar nossa mente, a gente precisa mudar nossa mente. A fidelidade ela precisa começar daqui. Então a gente precisa trabalhar, ser profundo na nossa consciência para a gente poder ser fiel. E a gente precisa começar a praticar atos de fidelidade com a nossa vida para a gente poder ser extraordinário. Eu espero de coração que esse conteúdo tenha sido de valor para você. Eu
falei, é um conteúdo que eu acho muito importante. Pouquíssimas pessoas que eu conheço praticam isso. Inclusive, muitas pessoas vêm conversar comigo porque sabem que eu sou uma pessoa muito rígida, principalmente comigo mesmo. Quando eu me proponho alguma coisa, eu fico extremamente chateado se eu não cumpro da maneira com que eu queria. Se eu me comprometo com algo, eu me comprometo realmente. Então, por isso que eu tava tão feliz, né, de ter chegado nesse tema, porque eu queria muito, né, ajudar vocês nesse tema, e espero realmente que possa ter ajudado cada um de vocês. Pessoal, o conteúdo de hoje era esse. Gostaria de agradecer a todos vocês que estão aí conosco nessa maratona. Estamos quase encerrando, estamos no nosso 9º princípio, faltam mais 3 princípios para a gente estar encerrando. Espero de coração que você esteja gostando, que possa te ajudar de alguma forma. Quero te pedir um favor, se por acaso você ainda não fez, por favor, deixe o seu like, tá por aqui embaixo, seu joinha, deixe o seu joinha, vai ajudar muito o nosso canal. Compartilhe esse vídeo com o maior número possível de pessoas. E de coração, independente se você fizer isso ou não, eu desejo a cada um de vocês que está investindo seu tempo nesses vídeos uma vida extraordinária, um caminho extraordinário para cada um de vocês. Beleza, pessoal? Muito obrigado, um forte abraço, aguardo vocês no vídeo de amanhã, que eu tenho certeza que falta pouco, mas ainda tem princípios extraordinários para a nossa vida. Pessoal, muito obrigado, um forte abraço e até amanhã. Valeu!